Olá a todos, meu nome é Arthur Cleiton Azevedo de Araújo e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Influência do Aquecimento Circunferencial no Uniforme sobre a distribuição de temperaturas de tubos absorvedores de concentradores heliotérmicos. A principal motivação desse trabalho surge pela combinação da tecnologia de energia solar concentrada com geração direta de vapor, principalmente nos sistemas lineares de Fresnel com absorvedor trapezoidais de cavidade. Essa tecnologia da energia solar concentrada consiste num campo de espelhos que concentram os raios solares em uma linha, como o linear de Fresnel e o de calhas parabólicas, ou em um ponto, como a torre central e o disco parabólico. O ponto de concentração desses raios solares, então, nós colocamos um absorvedor. A ideia é que, utilizando o sistema linear de Fresnel com esse tipo de absorvedor, tem uma potencial redução de custo na geração de energia. No entanto, a união dessas duas tecnologias traz complexidades, somente por operar com o sistema bifásico, que são operar com temperaturas mais elevadas, o que acarreta na utilização de materiais mais resistentes, como aço inoxidável, e usando esses materiais proporcionam maiores estresses térmicos na tubulação, o que pode trazer uma eventual falha ou empenamento desses tubos. Então, o principal objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos desse aquecimento circunferencial na uniforme que os tubos absorvedores dos absorvedores de cavidade trazem, sobre a distribuição de temperatura ao longo dos tubos absorvedores. Para isso, nós vamos comparar os gradientes de temperatura circunferencial para três tipos de aquecimento: por cima, por baixo e uniforme. E depois verificar a correlação entre esses gradientes de temperatura e os padrões de escoamento. Então, para isso foi utilizada uma bancada experimental disponível no laboratório LabTem da UFSC, para ensaios de escoamento horizontal em ebulição com aquecimento não uniforme. O fluido de trabalho foi o R141B, apesar desse fluido já estar abolido das suas aplicações. É um ótimo fluido de laboratório e por essa condição ele é muito barato e tem uma baixa entalpia de vaporização, permitindo uma bancada menor. A seção de teste também feita em aço inoxidável, tem 7 seções de medição de temperatura, em cada seção 3 termopares, no topo, do lado e embaixo. Os parâmetros experimentais avaliados foram velocidade máxima de 50 e 150 e fluxo de calor de 3,4 a 11 kW por metro quadrado. Nessas condições, nós conseguimos identificar o padrão anular, que é uma película de líquido com o núcleo de vapor escoando no meio, e o estratificado ondulado, que tem uma camada de líquido embaixo e uma camada de vapor escoando por cima, e a interface entre o líquido e o vapor é ondulada. Já para os resultados experimentais, para baixa velocidade máxima, onde o principal padrão de escoamento foi o estratificado ondulado, o desvio padrão das temperaturas da parede aumentou quando aquecido de forma uniforme para títulos maiores do que 60 graus Celsius, o que pode indicar uma secagem da parede e a transferência de calor ocorrendo pela fase vapor, pela parte de cima do tubo. Quando o aquecimento por baixo, houve uma diminuição do gradiente de temperatura na parede quando o título aumentava. Para alta velocidade, ou seja, com escoamento anular, para qualquer tipo de aquecimento, o desvio padrão das temperaturas diminuiu com o aumento do título, mas foi menor para o aquecimento uniforme do que comparado com o aquecimento por baixo. Então, podemos concluir que há uma influência considerável na distribuição de temperatura da parede dos tubos absorvedores por causa do tipo de aquecimento, e o padrão estratificado ondulado provoca maiores gradientes de temperatura quando aquecido de forma uniforme, e o padrão anular ele uniformiza a temperatura para o aquecimento uniforme. Então é esperado que essas centrais heliotérmicas com sistema linear de Fresnel elas operem com velocidade máxima suficiente para garantir um escoamento anular, a fim de diminuir esses gradientes térmicos. Gostaria de agradecer ao apoio financeiro do CNPq e da FAPESC e obrigado a todos pela atenção.